tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Gutierrez Alves, eu trabalho para o Vencendo Concurso, além de advogado. Nós iremos trabalhar hoje com o direito eleitoral, uma matéria muito importante para você que deseja passar e ser aprovado no concurso público do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vamos lá? Nós temos vários pontos, não vamos perder o nosso tempo aqui. Esse é meu e-mail para contato, esses são os meus dados, estou à disposição de vocês. O tema de hoje são os assuntos relacionados à Constituição Federal e ao Código Eleitoral, quanto ao alistamento do eleitor e também com a organização da Justiça Eleitoral. Antes disso, eu quero apresentar a vocês as fontes do direito eleitoral. Quais são os caminhos que o direito eleitoral tem o seu nascimento? Então, o direito eleitoral, ele tem o seu surgimento na Constituição. Então, a Constituição ela trabalha alguns artigos específicos para o tema. Há também, ser mencionado, algumas leis no direito eleitoral, tais como o próprio Código Eleitoral, nós temos a lei da inelegibilidade, nós temos a lei dos partidos políticos e também temos a lei que trata a respeito das eleições. Todas elas serão abordadas durante ao longo do nosso curso. E para fechar, nós temos também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que no decorrer do curso serão abordadas com vocês. Esse é o conjunto de fontes do direito eleitoral, ou seja, é aqui que você busca a base, é aqui que você encontra o nascimento do nosso direito eleitoral. Então seguiremos aqui com a introdução ao Código Eleitoral. O que o texto destaca para vocês aqui? Todo o poder emana do povo, então o poder vem do povo, é o poder que escolhe. Tanto que o texto diz, o povo escolhe diretamente, então você vai escolher o seu candidato de forma direta, de acordo com a sua preferência. E ainda, ele destaca para vocês que essa votação ela é secreta, então, ou seja, no dia da votação, na urna, ninguém tem acesso, você sozinho com a sua escolha. Dentre os candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta. E aqui eu destaquei para vocês a nota da Constituição. A Constituição trata a respeito do tema em caso de vacância do cargo do presidente e do vice-presidente. E aqui fica essa dica para vocês lerem e entenderem o que seria uma eleição indireta nos termos da Constituição. Mas para o direito eleitoral, a ideia geral que nós temos é que você vota secretamente e diretamente os candidatos, ressalvada a situação de eleição indireta. Então esse é o nosso primeiro ponto da aula. O que nós temos aqui? A questão constitucional do alistamento eleitoral. Nós iremos trabalhar com três situações bem simples aqui. São temas que caem tanto no direito constitucional quanto no direito eleitoral. Vamos a elas? Nós temos a obrigatoriedade do voto, nós temos a faculdade do voto e nós temos os votos proibidos, o alistamento vedado. Vamos primeiro ao alistamento obrigatório. A nossa Constituição, e aqui eu quero destacar para vocês um cuidado, ela traz pontos que são diferentes do anterior Código Eleitoral. Então aqui fica a minha dica a vocês. Não leiam essa parte no Código Eleitoral, pois não foi recepcionado pela Constituição. E aqui vocês terão um sucesso na prova de vocês. É isso aí. Então o alistamento eleitoral que nós temos hoje em dia é apenas obrigatório para os maiores de 18 anos. Qualquer outro texto que você leia que trate algo diferente, você desconsidere, porque isso está baseado na Constituição. Fechou? Vamos para o próximo, aquele em que o voto é facultativo. Da mesma maneira que eu expliquei para vocês anteriormente, o texto do Código Eleitoral, ele não foi recepcionado pela Constituição. Então, qualquer outra informação diferente dessa aqui que vocês estão acessando, tomem cuidado e desconsiderem. Então, vamos ao voto facultativo. Quem que a Constituição deu a faculdade, ou seja, a possibilidade de votar, mas não sendo obrigatório. Pode, mas não é obrigado. Quem não é alfabetizado, os analfabetos, a eles foram dados a possibilidade de votarem ou não, de acordo com as suas preferências. Aqueles que são maiores de 70 anos, devido às dificuldades, o acesso ao local de votação, as pessoas que têm uma idade, no caso maior de 70 anos, elas podem ou não encontrarem essa dificuldade, por isso o texto constitucional deixou ressalvada a faculdade da sua votação. E para fechar o texto da faculdade, nós temos os maiores de 16 e os menores de 18 anos. A eles também foram dados a faculdade do seu voto. Fechou com vocês? É isso que nós temos então. Obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70, para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Olha que interessante. A prova de vocês,
ela pede súmula do TSE. Isso é uma novidade aqui em São Paulo, isso não foi cobrado anteriormente. Por isso, Vencendo o Concurso destaca um conteúdo muito importante para vocês. Aqui vamos lá. Não são situações abordadas em todas as provas, mas faz com que o candidato tenha um destaque. É esse entendimento do TSE. Olha o que o TSE trouxe para a gente aqui com relação ao entendimento. Eu apontei para vocês anteriormente que a faculdade do voto era para os não alfabetizados, para os maiores de 70 e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Só que o TSE entendeu que essa faculdade de votar será estendida aos portadores de doenças graves. Por quê? Porque também o acesso a eles seria dificultoso. Então, para não privá-los de para privá-los de um constrangimento, o TSE trouxe esse entendimento. Quem tem o voto facultativo? Os maiores de 16 e os menores de 18, os maiores de 70 e também aqueles que não são alfabetizados. Por regra do TSE, aqueles também que são portadores de doenças graves têm a faculdade do voto e agora aqueles que irão completar 16 anos até a data do pleito também têm o voto facultativo. Então nós temos regras da Constituição e regras do TSE completando o estudo de vocês. Agora ficou show de bola, né? Então vamos lá. Falta pra gente fechar o tema falando a respeito do voto vedado, voto proibido. Mas antes disso, eu elenquei para vocês um fluxo de estudo para que você possa ter aí uma visualização melhor do tema. E como eu mencionei, nós temos as vedações. Vamos a elas? Não podem se alistar como eleitor os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então o que temos aqui? Nós temos duas situações reservadas pela Constituição, que a proibição do alistamento e voto. Sabendo que, vou abrir um parênteses aqui. O alistamento quer dizer que você vai dar entrada no seu título de eleitor. E o voto é o dia em que você comparece às urnas. Tanto o alistamento quanto o voto, eles são proibidos para os estrangeiros, ou seja, os que não são nascidos no Brasil e nem têm a sua naturalidade, assim como vocês aprenderam ou sabem a respeito do direito constitucional, uma matéria específica. Outra situação é com relação aos conscritos. Caso você nunca ouviu falar dos conscritos, quem são eles? São aqueles sujeitos que têm o serviço militar obrigatório. Por exemplo, aquele garoto que completa 18 anos e ele vai fazer o seu alistamento militar. Caso ele seja convocado, ele é chamado de conscrito. E também as carreiras da área da saúde, se você tem os conscritos. Então só tome cuidado com um ponto aqui da matéria. Às vezes as questões tratam como o alistamento proibido para os militares. Não é isso que a Constituição disse. A Constituição disse que os conscritos terão o voto e o alistamento proibido. Então faça essa diferença e assim você terá sucesso também. Então, para fechar, nós temos o voto proibido para os estrangeiros e também para os conscritos. Fechou? E na mesma linha de raciocínio, tem o voto vedado e o alistamento também, aqueles que estão com seus direitos políticos suspensos, temporária ou definitivamente. Eu só quero destacar uma situação. Vocês irão ler o artigo 15 da Constituição e tomem cuidado. A cassação de direitos ela é proibida em nosso país. E isso é algo frequente de concurso público. Então, o texto, às vezes, da questão de prova fala é permitido cassar direitos políticos. Você já sabe que não. Por quê? Porque a Constituição diz que é proibido cassar direitos. Então, o que nós temos? Suspensão. Suspensão é diferente. Suspensão, o sujeito pode ter o voto no futuro, tá certo? Quando finalizados aqueles fatores que deram motivo à sua suspensão. Somente a suspensão definitiva seria para aqueles que perderam a sua nacionalidade, assim como vocês podem verificar no texto da Constituição. Então, o sujeito que perdeu os seus direitos políticos, seja ele definitivo ou seja ele temporário, ele não pode votar e não pode fazer o alistamento de eleitor. Fechou? E não se esqueçam, cassação ela é proibida. Fechou, galera? Olha que interessante. Nós temos aqui o voto facultativo, nós temos o voto proibido e nós temos o voto obrigatório. Notem que a pessoa, caso ela não faça a opção do seu voto, ela tem a possibilidade de justificar. E o que o texto traz para a gente aqui? O eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral, até 60 dias após a realização das eleições, incorrerá numa multa que é variável. Essa multa ela tem de 3% até 10% sobre o salário mínimo. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, eu coloquei a nota da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, porque se você for ler o texto do Código Eleitoral, ele traz um período diferente para você justificar.
Contudo, essa resolução do TSE ela é mais recente, então ela alterou esse texto. Então cuidado também quando for ler o Código Eleitoral nessa parte. O que vale são esses 60 dias para a sua justificativa. Não justificou, paga a multa. Então o que o eleitor tem que fazer? Tem que votar. Não votou? Justifica. Não justificou? Paga a multa. Uma dessas três situações o eleitor deve fazer para ele estar quites com a Justiça Eleitoral. E agora nós iremos verificar, caso o eleitor não faça o voto, não justifique, não pague a multa, o que vai acontecer com esse eleitor? Isso é importante para você, como eu disse, tanto para a sua prova, quanto também para a sua vida enquanto concurseiro. Olhem só o primeiro item. O eleitor que não votar, não pagar a multa ou não justificar, ele não poderá inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Então essa é uma dica que eu dou, tanto para a prova quanto para você concurseiro. Olha em outra situação, aí você já passou no concurso público, você está feliz, você está tranquilo, você fala, não quero mais votar, não é para mim. Olha o que ele coloca nessa segunda situação. O sujeito que não votar, que não justificar e não pagar a multa, ele não poderá receber vencimentos, salários, proventos em função de cargo de emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como as fundações governamentais, empresas, institutos e assim vai. Então, ou seja, você é um servidor, está feliz da vida, não tem mais a obrigação de votar, eis que está o seu engano. Porque se você não votar, se você não justificar ou se você não pagar a multa, você não vai receber o seu salário. E para fechar esse item que estamos trabalhando, ele destaca participar de concorrência pública ou administrativa. Então o eleitor que não votar, ele terá essa privação também. Na sequência, o que ele destaca aqui? O eleitor que não votar, que não justificar ou não pagar a multa, ele também não pode conseguir empréstimos das caixas econômicas e das sociedades de economias mistas. Por exemplo, a Caixa Econômica mesmo e também o Banco do Brasil. Isso ele seria privado da obtenção dos empréstimos. Outro ponto que também é importante é frequente em prova, a questão dos passaportes. Então, se o eleitor ele pretende tirar o seu passaporte e se ele não está em dia com a Justiça Eleitoral, esse passaporte não será emitido. E para fechar esse tópico que trata das vedações e dos reflexos, nós temos renovar matrículas em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Então, fechando nossa linha de raciocínio, o eleitor que não vota, o eleitor tem a possibilidade de justificar. Aprendemos que ele tem 60 dias após o pleito para justificar. Não justificou, não votou, a multa é variável de 3% a 10%. Não votou, não justificou, não pagou a multa, ele será privado desses direitos que aprendemos. Fechou? Vamos para o próximo? Bom, aí é que está também uma situação importante. Caso o eleitor não tenha justificado, o eleitor não pagou a multa, o que vai acontecer com esse eleitor? Realizado o alistamento eleitoral, ou seja, ele deu entrada no seu título de eleitor, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas. Eu vou fazer uma pausa aqui e destacar para vocês. Vocês sabiam que cada turno é considerado uma eleição? Pois é. Então, se nesse ano nós, porventura, teremos 2 turnos, são consideradas 2 eleições. E aqui o texto destaca o seguinte, que não votar em 3 eleições consecutivas, ou seja, não votou no primeiro turno, não votou no segundo turno e não votou no primeiro turno da outra eleição, ele não pagou a multa ou não justificou no prazo de 6 meses dessa terceira eleição, ele vai ter o seu título cancelado pelo juiz eleitoral, tá certo? Só não confunda o seguinte, título cancelado não é direito político cassado, tá? O título cancelado, ele é passível de nova inscrição. E não há cassação de direito político no nosso país, conforme aprendemos. Vocês vão ficar férias em direito eleitoral, hein? Pessoal, eu acho interessante que vocês tenham uma pausa, justamente para a gente memorizar o conteúdo que foi trabalhado. Eu observo que muitos concurseiros estudam um conteúdo extenso por horas e horas. E às vezes esse conteúdo não é muito bem absorvido. Por quê? Falta ao concurseiro fixar pontos trabalhados. Vamos a eles? Quem não pode se alistar como eleitor? Nós trabalhamos a situação dos estrangeiros, dos conscritos e aqueles que estão com os direitos políticos suspensos
definitivamente nos termos da Constituição. Esses não podem se alistar como eleitor. Quem não é obrigado a votar? Quem tem o voto facultativo? Aprendemos que aqueles que são maiores de 16 e menores de 18 anos têm o voto facultativo. Bem como também aqueles que não são alfabetizados, eles têm o seu voto facultativo. E também aos maiores de 70 anos foi dada a possibilidade de não votar. E para fechar, eu coloquei aqui para vocês. O eleitor que não vota, que não justifica, não paga multa, ele fica privado do quê? Por que ele fica privado? Vamos lembrar de alguns pontos específicos? Ele não pode prestar concurso público ou encostar-se nele, ele não pode receber proventos da administração pública, ele não pode participar de concorrências administrativas, ele não pode tirar empréstimos nas caixas econômicas e nas sociedades de economias mistas, ele não pode tirar o seu passaporte e ele não pode matricular-se ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino fiscalizado pelo governo. Então ele tem aí uma boa privação. E na mesma linha de fixação, vamos preencher as lacunas, os espaços em brancos? O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até quantos dias após a realização das eleições incorrerá na multa de e até quantos por cento? Eu destaquei para vocês. Essa resposta está na resolução do TSE. Vamos preencher? Então, o eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias, exatamente, após a realização da eleição, incorrerá na multa variável de 3 a 10%, conforme verificamos aqui na sequência. Ótimo, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse método de ensino. Vocês observem que eu tentei trabalhar com vocês uma boa fixação do conteúdo. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo que tem algumas peculiaridades, vocês observaram, tomar cuidado com o Código Eleitoral, tomar cuidado com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, e isso trará sucesso a vocês. Aqui eu fico nesse momento e até a próxima aula. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Valeu!